Bom dia, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Família 607, Educação e Responsabilidade, o Amor como Decisão Exigente. Sejam bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, ao programa Família 607. Aqui nós abordamos assuntos que ajudam pais com filhos entre 6 e 15 anos a colocarem limites com diálogo e sem discussão. Eu sou Leandro Luiz Schneider, professor de ensino religioso e filosofia, e o tema de hoje é Educação e Responsabilidade, o amor como decisão exigente. Quando nós falamos em amor, evidentemente nós falamos daquilo que é essencial ao ser humano. O amor é fundamental nas nossas relações. Evidentemente que nós procuramos, como pessoas, o maior desejo é justamente que nós sejamos amados. E reconhecer esse amor é imprescindível nas nossas relações. Isto é, o amor exige reciprocidade. Essa palavra tão importante, reciprocidade. É necessário que eu seja recíproco no nosso amor, no amor. O amor precisa correspondência. Parece natural quando nós falamos das relações entre pais e filhos e também entre cônjuges quando nós falamos do amor. Evidentemente que é necessário o amor para essas relações, mas o amor precisa de tempo. O amor precisa de tempo de qualidade. E muitas vezes nós confundimos o amor achando que nós precisamos aceitar tudo, fazer tudo para a pessoa amada. E o amor, além dele exigir reciprocidade, correspondência, ele também exige que nós conversemos com a pessoa amada quando ela está equivocada. Por isso, nós nos enganamos quando falamos que o nosso amor é incondicional. O amor autêntico, ele precisa impor condições. Aquilo que nós falávamos ontem na nossa live. É preciso colocar limites, dizer não também é uma prova de amor. Neste contexto, meus queridos e minhas queridas, se nós trazermos para as nossas relações, como pais, mães, com os nossos filhos, nós vamos entender que é importantíssimo a colocação de limites dentro do diálogo como base. Por isso, impor limites não é ser intransigente, mas pressupõe a capacidade de nós discordarmos da pessoa amada. O amor, a amorosidade pressupõe isso. O amor pressupõe essa correspondência de nós sermos tão abertos com aquele que nós amamos, com aquela que nós amamos, ao ponto de nós discordarmos. Então, isso tem que ficar gravado no nosso coração. A discordância é sinal de amorosidade. Imaginem só nós vivermos com uma pessoa que só concorda conosco. Em nenhum momento ela discorda e não tem nenhum ponto que ela faça com que nós sejamos melhores. Pensemos um pouquinho. A pessoa que convive conosco, ela nos ajuda a ser melhores, ou deve nos ajudar a ser melhores. Assim como nós a ajudamos também. Esse é o sinal da reciprocidade. Nós nos ajudarmos mutuamente e buscarmos aquilo que é melhor não só para uma pessoa, mas para o coletivo. Nesse caso, a família. Uma família, além de ser família, é uma comunidade, ou seja, nós estamos unidos por um mesmo ideal. Por isso que quando nós buscamos essa amorosidade na discordância, nós devemos fazer de maneira respeitosa. Não existe, o problema não é você discordar. O problema não é você discordar do seu cônjuge, você impor limites para o seu filho, você chamar a atenção de uma pessoa no trabalho. O problema é como você faz isso. Talvez de uma maneira grosseira,
Mas se for dentro da amorosidade, dentro do amor, a discordância é válida. Porque nós precisamos disso como ponto, como parâmetro, para percebermos aquilo que nós nos equivocamos. E como pessoas humanas, nós somos passíveis de erro. E quando nós nos deparamos com o nosso próprio erro, evidentemente, nós melhoramos, nós progredimos, nós agimos melhor. Por isso, queridos, a educação, ela precisa dessa parceira da responsabilidade. Não é possível que nós que nós sejamos parceiros na educação sem responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis porque a vida das pessoas são influenciadas, sobretudo, pelo nosso exemplo. E a propósito, quando nós falamos na discordância, nós precisamos ter jeito de dizer as coisas. Por exemplo, eu amo você, mas eu discordo de você. Se você está fazendo errado, eu discordo. E quando uma pessoa discorda da gente e a faz de uma maneira respeitosa, isso dá substância ao amor. O que é substância? Aquilo que suporta, aquilo que mantém, aquilo que dá vida. Então, a discordância dentro da amorosidade, ela dá substância ao amor. Porque mesmo nos equívocos, nós sabemos que do nosso lado, melhor dizendo, tem pessoas que nos querem bem. A propósito, quando uma pessoa só concorda conosco, dificilmente ela quererá o nosso bem. Porque mesmo nos nossos equívocos, ela concordará conosco. Então nós trilharemos um caminho árduo, difícil. Agora, quando nós ouvimos de uma pessoa, eu te amo e por isso eu te corrijo, como é o caso de muitas vezes nós fazermos em relação aos nossos filhos, fica mais fácil a relação. Fica mais dinâmica a relação e mais compreensível aquilo que nós queremos dizer, sobretudo aos nossos filhos. E quando nós não discordamos, o amor ele não é conveniente. O amor ele não é omisso e o amor não é negligente. Essas três coisas, olha só, o amor não é conivente. O amor não é conivente. Se eu estou fazendo errado e a pessoa que me diz amar, ela não corrige os meus passos, tenhamos dúvida desse amor. Porque o verdadeiro amor, o autêntico amor, ele corrige, mas de uma maneira misericordiosa, não de uma maneira irada. Por isso, queridos pais, queridas mães, quando nós falamos em colocar limites com diálogo e sem discussão, nós estamos falando disso, de corrigir o rumo, mas não sermos grosseiros. E, sobretudo, evidenciar aquilo que é positivo nas nossas crianças. Muitas vezes, quando nós sentamos para conversar, nós iniciamos justamente por aquilo que é negativo, aquilo que nós queremos xingar, aquilo que nós queremos corrigir. O caminho deve ser o contrário. Nós devemos iniciar e reforçar por aquilo que é positivo nas nossas crianças, para chegarmos com mais facilidade aos seus corações. E aí sim, com franqueza, com calma e, sobretudo, com paciência, nós vamos dizer: meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, nós precisamos corrigir isso. Talvez não será aceito logo de início, mas quando feito dessa maneira, se torna mais fácil a tarefa da reflexão da pessoa. Agora, quando fazemos isso de uma maneira irada, com xingamentos, não existe nenhuma reflexão, só existe a reação. Por isso, queridos pais, queridas mães, nesse programa Família 607, nós queremos evidenciar como nós vamos buscar colocar limites num amor responsável, mas também exigente. Não existe um amor que seja vazio de responsabilidades. O amor exige
que nós sejamos responsáveis. A segunda palavra, o amor não é omisso. Nós não podemos nos omitir diante das falhas, das nossas falhas, porque nós somos capazes de refletir e chegar ao ponto. Eu falhei, eu errei, eu preciso pedir desculpas, eu preciso pedir perdão. E convenhamos, isso não é fraqueza, isso é força. Uma pessoa que consegue pensar a seu respeito e chegar na sua reflexão, encontrar o erro e pedir desculpas, pedir perdão ao outro, ele é forte, sobretudo no seu caráter. Então o amor não é conivente e o amor não é omisso. Mas também o amor não é negligente. Ontem ainda nós dávamos algumas dicas em relação ao comportamento dos filhos e uma delas foi essa: não negligenciar o comportamento abusivo. Mas aqui o comportamento abusivo não se remete apenas às crianças, mas também ao nosso cônjuge, aos nossos amigos. Nós precisamos criar limites em todas as nossas relações, justamente para nós entendermos que as relações humanas precisam ser tratadas com pureza. E convenhamos, esse é um parâmetro, um princípio que nós perdemos. A pureza aqui, não no caso de sermos puritanos, não. É no sentido de nós entendermos com clareza o que cada pessoa é na nossa vida. E mais do que isso, que cada existência merece respeito, que cada existência merece essa reciprocidade que nós falamos no amor. Se eu vou chamar atenção, faço de uma maneira amorosa, respeitosa, a fim de que a pessoa compreenda que é necessário uma mudança, uma transformação, ou ainda uma revolução no seu comportamento, na sua postura. Reconhecendo isso, nós queremos buscar agora reconhecer que mesmo discordando, nós somos capazes de amar e sermos recíprocos no amor. Reconhecer uma linguagem que nos aproxima as pessoas em vez de afastá-las. O problema, repito aqui, nunca foi criar limites aos filhos. O problema nunca foi discordar do cônjuge. O problema nunca foi chamar a atenção de algum subordinado no trabalho, mas a maneira como fazemos tais coisas. Esse sempre foi o problema nas relações humanas. Como nós dizemos, como nós temos a nossa postura. Aquilo que eu dizia ontem acerca do exemplo. Muitas vezes nós chamamos atenção e queremos corrigir, mas nós mesmos em relação àquilo não somos exemplo, em relação a uma atitude. Ontem eu me reportava ao exemplo da leitura. Não é possível que eu cobre um filho meu que leia se eu mesmo não leio. Então imagina nas outras questões que são morais. Como eu vou cobrar o meu filho que ele seja honesto se eu não sou honesto? Como eu vou cobrar o meu filho que ele tenha uma postura adequada, respeitosa, se eu, quando corrijo ele, me coloco numa postura autoritária de xingamentos e só reforço aquilo que é negativo e não vejo nada de bom nele? Nós precisamos, repito aqui, reforçar aquilo que é positivo. Nossas crianças precisam ouvir aquilo que é positivo. Não estou dizendo que elas não precisam aprender a lidar com as próprias frustrações. É necessário também. Mas dentro dessas frustrações, o positivo precisa ser dito. Elas precisam reconhecer que são amadas. Assim elas crescerão. Crescerão física, estrutural, psicológica e humanamente. E é nesse contexto que nós queremos aqui falar com os pais de crianças de 6 a 15 anos que a criação de limites não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas feita de maneira adequada, amorosa. Quando queremos criar reciprocidade, devemos evitar grosserias e levar a pessoa a uma reflexão sobre a sua postura.
Não apenas apontar os erros, mas as qualidades, incorporar ao dia a dia a autêntica compreensão do amor. E qual é essa autêntica compreensão do amor? É justamente o amor não finge, o amor não é indiferente. Vamos usar um exemplo. Se nós formos ao médico e nós estivermos passando por um problema grave de saúde, nós vamos preferir que o nosso médico fale-nos aquilo que nós precisamos fazer para melhorar a nossa condição de saúde, ou que nos deixe indiferentes em relação a isso, que só nós podemos fazer. Nós objetivamente vamos preferir que ele seja honesto conosco. É assim também que nós precisamos fazer em relação aos nossos filhos. Um exemplo: eu te respeito, por isso não sou indiferente. Quando nós respeitamos os nossos filhos, quando nós respeitamos o nosso cônjuge, quando nós respeitamos as pessoas que nós trabalhamos, quando nós respeitamos, essa é a palavra, nós não seremos indiferentes. Mas hoje parece constrangedor quando nós chamamos uma pessoa para conversa e não sabemos como lidar com ela, porque nós estamos numa postura de autoridades e achamos que ser autoridade é ser autoritário. Não. Quanto mais alto o nosso cargo, mais a serviço das pessoas nós precisamos estar. Se eu sou o pai ou a mãe da família, a serviço dos meus filhos eu devo estar. Mas isso não quer dizer que eu devo ser serviçal, ou seja, fazer tudo sem que eles não precisem realizar nada dentro de casa. Não. Pelo meu exemplo, eles vão aprender a fazer. Pelo meu exemplo, eles vão aprender a trabalhar. Pelo meu exemplo, eles vão aprender a lidar com as situações, os problemas do dia a dia, a levantar cedo. Pelo meu exemplo. O amor é exigente. O amor não é indiferente. Então nós precisamos repetir isso. Eu te amo, por isso eu não posso ser indiferente. A propósito, quando eu dou aula de ensino religioso, normalmente eu faço essa comparação justamente para não ficar a confusão. Eu pergunto aos meus alunos: qual o oposto do amor? Unanimemente eles respondem ódio. Não, porque diante do amor e do ódio existe relação. O oposto do amor é indiferença. O oposto do amor é indiferença, porque na indiferença não existe relação. Quando eu estou indiferente com aquilo que acontece com o meu filho, com o meu aluno, com o meu cônjuge, com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, eu não posso dizer que amo. Porque o amor exige de mim, exige clareza. Lembram quando ontem eu dizia que nós precisamos ter clareza no limite e clareza na consequência? É justamente isso. Clareza nas relações, clareza no amor, clareza nas atitudes, clareza nas relações humanas, onde eu me dou a conhecer e conheço as pessoas. Logo, o amor não pode fingir. O amor não finge. O amor não é indiferente. Esse é o grande benefício de nós colocarmos essa linguagem autêntica do amor no dia a dia das nossas relações. Porque nós buscamos justamente aqui uma maneira saudável de nos relacionar com os outros. Percebam, queridos, aqui cabe muito bem o exemplo do Cortella. O Cortella, ele era subsecretário da Educação no estado de São Paulo, quando Paulo Coelho era o secretário da Educação. Os dois trabalhavam juntos. E quando o Cortella era chamado para a sala do Paulo... desculpa, não era Paulo Coelho. Agora me equivoquei no nome. É o patrono da nossa educação, me fugiu o nome dele. Bem, mas o que importa é o exemplo nesse sentido.
Ele ia para a sala do secretário animado, porque ele sabia que ele sairia de lá melhor. E ele dá a explicação do seguinte, que nós devemos sempre corrigir no particular e elogiar em público. Corrigir no particular e elogiar em público. Quantas vezes nós corrigimos em público e nem elogiamos? Aí é que eu me refiro. Nós precisamos corrigir no particular e elogiar em público. Por quê? Diante das coisas boas que cada pessoa faz, nós precisamos buscar os exemplos para a sua vida. Agora me recordei o nome, não é Paulo Coelho, é Paulo Freire. Ele que é o patrono da educação brasileira. E era com esse que Cortella tinha essas conversas que reavivava o seu ânimo em relação a si próprio e fazer o melhor que podia fazer naquele momento, enquanto não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. É essa nossa busca incessante que o amor deve exigir de nós em primeiro lugar e da pessoa amada. De nós sermos tão bons quanto podemos ser. Sermos tão produtivos, responsáveis, quanto possamos ser. Ontem eu recebi até um elogio assim, me pareceu um elogio porque a pessoa disse que chamou uma pessoa para trabalhar muito parecida conosco para trabalhar com a gente. Então, parecida nesse sentido então eu me achei responsável porque a pessoa que fez a comparação, ela é muito responsável no trabalho que faz. Então, responsabilidade. O amor precisa ser responsável. E como nós faremos isso? É muito fácil nós dizermos, então, que é preciso fazer, mas eu sempre gosto de deixar, assim, por último, a reflexão de como fazer. Só dizer que é preciso fazer é muito simples, é muito fácil. Agora, dizer como fazer já exige um pouco mais de nós. Primeira dica. Compreender alguém que amo não significa aceitar tudo que a pessoa faz. Olha só. Compreender, amar, entender a pessoa que nós amamos não significa que nós precisamos aceitar tudo. Então, nesse ponto, como nós vamos fazer? Conversa franca, olho no olho. É difícil, mas é um exercício. Se nós não fizermos sempre, ou melhor, se nós não começarmos a fazer, mais tempo demorará para termos esse diálogo franco. E nós precisamos. E pensem bem, queridos. Poxa, isso não deveria me constranger, porque a pessoa com quem eu vou conversar é uma pessoa que eu respeito. Eu não vou constrangê-la. Eu quero orientá-la. Então, paciência, amorosidade, compromisso, firmeza, mas, sobretudo, delicadeza. Ser delicado, ser gentil nas palavras. Para nós termos autoridade, não é necessário que nós sejamos agressivos. É necessário que nós sejamos gentis, a fim de que a pessoa ouça aquilo que nós estamos dizendo. Não apenas escute. Escutar, nós estamos ouvindo tantas coisas que nós não damos sentido, mas ouça. Ouvir, para depois refletir, colocar no seu coração com intensidade que nos leva à mudança. Pensem comigo, queridos. Quando nós fazemos isso de uma maneira amorosa, é bom para a pessoa que está nos ouvindo e é bom para nós. Agora, se nós fazemos de uma maneira grosseira, tanto a pessoa que ouve quanto nós já saímos chateados. E a tendência é depois ainda constranger mais a convivência. Agora, se nós fazemos de uma maneira amorosa, tranquila, serena, com fala mansa,
demonstrando o amor e o respeito que sentimos, com mais propriedade, nós poderemos depois ainda corrigir em outro momento, se necessário for. Essa é a primeira dica. Falar, compreender a pessoa amada, mas não aceitar tudo. E quando necessário conversa e o diálogo, sempre fazer de uma maneira amorosa. A segunda dica, a discordância respeitosa é sinal de amorosidade. Discordância respeitosa. Pensem comigo. Uma coisa leva a outra. Se eu disse na primeira dica que é necessário que nós façamos isso de uma maneira amorosa, então o respeito em primeiro lugar. A discordância, ela pode ser feita, deve ser feita, porque nós precisamos exigir um do outro essa reciprocidade no amor. O amor precisa ser recíproco. Esses dias eu, pensando nessa relação, não só com as pessoas, mas pensando também na relação com Deus, eu estava escutando a pregação de um jovem, até não é conhecido e nem me recordo o nome dele, mas ele dizia o seguinte, que nós deveríamos procurar a Deus por aquele que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Os milagres que Ele pode dar, a prosperidade que é prometida em muitos lugares. E ele perguntava o seguinte, mas cadê a espiritualidade da cruz? Cadê a espiritualidade da pobreza? E daí eu pensei nisso e trouxe para a nossa realidade. Nós não devemos buscar as pessoas por aquilo que elas podem fazer na nossa vida. Nós devemos buscar as pessoas, a nos relacionar com as pessoas por aquilo que elas são. Nós devemos buscar as pessoas, a nos relacionar com as pessoas por aquilo que elas são na nossa vida, não por aquilo que elas podem fazer. Se eu exerço um cargo importante dentro de uma empresa, eu vou me relacionar bem com o chefe por aquilo que ele pode fazer na minha vida. Não, eu vou me relacionar bem com ele por aquilo que ele é. Assim como eu vou me relacionar com as outras pessoas por aquilo que elas são. Então nós devemos buscar a Deus e as pessoas não por aquilo que podem fazer na nossa vida, mas por aquilo que elas são. Por isso que eu acredito muito no perdão. E o perdão dado é perdão renovado. Nesse sentido, queridos, fica aí a segunda dica de nós fazermos a discordância respeitosa é sinal de amorosidade. Quando discordarmos de alguém, façamos ela de uma maneira respeitosa. Terceiro, diante das situações do dia a dia, como abordar? Aí vem a dica talvez que todo mundo estava esperando. Como nós vamos abordar? Como nós vamos dizer isso para a pessoa amada? Como nós vamos dizer isso para o nosso esposo, para a nossa esposa? Como nós vamos dizer isso para o nosso filho adolescente, para o nosso filho que está lá na infância ainda? Como nós vamos dizer isso? Aqui uma abordagem que nós podemos. Eu compreendo o que você faz e quero ajudar a parar de fazer. Vamos supor aqui alcoolismo, drogadição, tantas outras coisas que prejudicam a vida familiar. Então nós precisamos abordar nesse sentido e nos colocar na presença das pessoas e dizer isso. Eu compreendo o que você está fazendo. Compreender no sentido de ser misericordioso. Mas eu quero ajudar você a parar de fazer. E isso não significa abandono, pelo contrário. Mas a reciprocidade que o amor exige. Porque se eu me coloco diante da pessoa que tem uma falha grave, que prejudica a si e aos outros, e eu me coloco assim, eu compreendo o que você está fazendo, mas quero ajudar você a parar de fazer, a pessoa não se sente só. Agora, se eu tenho uma postura totalmente disforme e
começo com xingamentos e grosserias, a tendência é repelir a pessoa. Nós precisamos fazer a correção de uma maneira fraternal e buscar as pessoas, lembrem disso, assim como nós buscamos a Deus pelo que Ele é, pelo Deus maravilhoso que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Pensemos, por exemplo, numa doença. Nós devemos buscar a Deus todos os momentos da nossa vida. Mas diante da doença, muitas vezes nós buscamos Ele com mais veemência. Mas nós devemos buscar a Deus todos os dias por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. E assim também nas nossas relações humanas. Nós devemos buscar as pessoas, todas as pessoas, a nos relacionar com elas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas podem fazer na nossa vida. Se a pessoa amada faz algo errado, eu aceito você, mas não o seu erro. Olha que frase forte. Eu aceito você, mas não o seu erro. E te amo, e quero te ajudar a ser o teu suporte. Jamais podemos, como pais e mães, dizer: faça o que quiser da sua vida. Olha só que essa frase eu achei muito forte. Jamais, como pais e mães, nós podemos dizer: faça o que quiser da sua vida. E por que nós não podemos dizer? Essa postura é do desamor e não do amor. E quando nós falamos de uma relação de pais e mães, tudo aquilo que está no nosso coração é justamente o amor. O amor pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, o amor pela nossa família, o amor pelo nosso cônjuge, pela nossa cônjuge. Nesse contexto, queridos, o amor não tem outra face a não ser exigente. Como nós dizemos aqui no início, o amor não é conivente. O amor não é omisso e o amor não é negligente. O amor, ele é exigente. Por isso que o tema de hoje, educação e responsabilidade, o amor como decisão exigente. A propósito, em outra live eu já dizia o seguinte, que o amor não é um mero sentimento. O amor é uma decisão. Por isso, queridos pais, queridas mães, quando eu decido amar o meu filho, eu vou fazer de tudo para educar bem. Mesmo no cansaço do dia a dia, mesmo nas dificuldades do dia a dia, eu vou fazer de tudo para educar o meu filho. O amor não é conivente, o amor não é omisso, o amor não é negligente, o amor, ele é exigente. Mas lembremos sempre, como pais e mães que somos, o amor é exigente, mas a exigência deve iniciar antes por mim. Pelo meu exemplo é que eu vou exigir do meu filho. Queridos amigos e queridas amigas, é uma alegria muito grande nós estarmos fazendo esse programa Família 607 e nós queremos todos os dias de manhã fazermos esse programa. 6 e 7 da manhã nós iniciamos esse programa, a não ser que por alguma falha técnica não seja possível. Até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço a todos e lembremos, a educação é nossa responsabilidade e o amor, ele é exigente. Sigamos fortes, sigamos firmes, pois nós temos uma missão grandiosa. Deixar para o mundo filhos melhores. E é isso que nós queremos. Com o nosso exemplo, com as nossas palavras, com as nossas intenções, com o nosso amor. Forte abraço, bom dia a todos.